Muito bem, então vamos dar início aos nossos estudos. O capítulo dessa semana é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o tópico, o 11, Orgulho e a humildade. Bom, pobres de espírito, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, é o sinônimo da humildade, é o sinônimo daquele que se coloca numa condição de reconhecer que muito pouco se sabe a respeito das coisas e que justamente essa compreensão da própria ignorância é que nos permite buscar e aprender as lições mais profundas do conhecimento e da espiritualidade. Isso era justamente o ensinamento que Sócrates, o filósofo, ensinava. Ele costumava dizer, só sei que nada sei, né? E a partir dali se colocava a procura do saber pela filosofia. Então, o Evangelho de Jesus não é diferente disso, só que ao invés de a gente falar de filosofia, a gente fala do caminho do Evangelho, o caminho trilhado na espiritualidade. Porque Sócrates não podia, no seu tempo e aonde ele vivia, falar de uma espiritualidade que não fosse aquela da superstição que os seus contemporâneos, os gregos, tinham com os deuses pagãos, né? Também tivemos a oportunidade de falar um pouquinho disso aqui. Quem tiver vontade de se aprofundar, procura, acho que a palestra da semana passada, ou então leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica isso muito bem. Bom, o tópico que a gente vai estudar é sobre justamente o orgulho e a humildade. Nós estamos falando de puros de coração, então são as duas forças opositoras a isso, né? De um lado o orgulho e de outra a humildade. Eu tenho, às vezes, um pouco de receio de falar desses termos, né? Que a gente, parece que eles estão viciados, né? São termos que a gente vem ouvindo há muitas encarnações, principalmente porque se tornaram expressões da religiosidade católica ou do cristianismo religioso, quer dizer, dentro de um conceito de moral cristã, né? Então isso vem cheio de interpretações e, ao mesmo tempo, com alguns vícios, algumas condições difíceis de compreender. Hoje em dia, a gente quase não diz mais, fulano é muito orgulhoso, né? A gente usa, às vezes, outros adjetivos, porque esse orgulho está muito associado a um contexto de religiosidade. E é até o contrário, nós também já tivemos a oportunidade de falar aqui. Na verdade, a nossa sociedade nos induz a sermos orgulhosos, né? Disfarçado, às vezes, um pouco de autoestima, ou da ideia da necessidade de sucesso, ou da necessidade de ambição pelo trabalho, ou até de ter uma autoafirmação, um empoderamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos movimentos feministas, ou dos movimentos de lutas contra o racismo, etc., vem sempre uma mistura desse conceito, uma linha muito tênue daquilo que deveria ser o amor próprio e daquilo que se traduz por arrogância e por o próprio orgulho, né? Então, é uma expressão difícil da gente compreender hoje. E quando a gente fala aqui, no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre orgulho, tem um sentido de aprisionamento, de cegueira interior. O estado em que a gente não aceita e não reconhece abrir possibilidades para mudar o nosso comportamento, né? É o principal empecilho à reforma íntima. E a gente sabe, e vale sempre também a pena lembrar, que o principal componente do Espiritismo, e eu posso dizer, do Evangelho de Jesus, é que a cura venha pela reforma íntima, né? Que a cura, ela não é
uma cura exterior. Jesus nunca curou ninguém. Ele sempre perguntou se a pessoa queria ser curada e ele também perguntava se a pessoa aceitava o perdão dos pecados. Então veja, essa condição é de reforma íntima. É uma síntese sobre a reforma íntima. A pessoa aceitar a cura, aceitar fazer o processo de mudança. Então, nesse contexto está o orgulho. Quer dizer, o orgulho, ele impede. Por quê? Porque ele traz uma certeza, ele traz uma convicção, diz assim, não, eu não vou mudar nada, eu estou certo, o mundo é que está errado. O mundo é que está errado. O que eu vou mudar? Mudar para quê? Então, essa maneira de construir certezas, ela é muito característica da nossa época, né? Assim, dos últimos séculos. Desde que foram desmembradas as ciências, desde que a gente foi construindo o pensamento racional, tudo isso foi moldando certezas. A gente começa a correr atrás de certezas. Porque, antes disso, a filosofia fazia algumas proposições. O contexto que a gente precisa compreender esse orgulho é justamente aquele mesmo trazido, então, por Sócrates, né? Sócrates falava muito sobre a ignorância, né? E a gente hoje, quando fala de ignorância, a gente vai associar a idiotice. Ah, fulano é um idiota, né? Fulano não entende nada, é burro, né? Então, aí já tem uma camada enorme de orgulho, de preconceito sobre as pessoas. A gente sabe as condições que essa pessoa veio, foi criada, se ela teve acesso aos estudos, né? Se ela teve condições de aprender, se ela tem a formação cognitiva completa, né? Se ela possui, então, assim, a faculdade de exercer conhecimento, estudo e atenção, às vezes até por problemas de subnutrição. Então, assim, esse julgamento, esse pré-julgamento sobre a ignorância, ela é muito é uma forma muito complicada da gente abordar. Então, quando a gente fala de ignorância aqui, não é isso. Quer dizer, nós estamos partindo da premissa das pessoas que têm condições intelectuais, emocionais, cognitivas, de fazer escolhas. São as pessoas que têm alguma lucidez, alguma compreensão sobre o comportamento humano e podem racionalmente fazer escolhas. Ah, mas fulano não é estudado, como é que ele vai fazer a escolha? Olha, eu conheço gente que nunca foi para a escola, né? Os meus pais cursaram até a 4ª série naquela época, e eram muito inteligentes, né? No sentido de poder saber fazer escolhas, e fizeram escolhas corretas nas vidas deles. Então, o que a gente está falando aqui não é sobre erudição, não importa diploma, não importa se a pessoa fala vários idiomas, não importa se ela trabalhou em grandes empresas, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre a pessoa ter uma lucidez, principalmente a respeito das escolhas espirituais que ela possa fazer, né? É discernir entre o certo e o errado nas pequenas coisas. Não precisa fazer grandes discursos sobre isso, mas é ter clareza das opções que a gente faz no nosso dia a dia, no instante que a gente está aqui, né? Então, voltando para a questão do orgulho, esse orgulho ele está associado a essa ignorância, quer dizer, a cegueira moral, a incapacidade que a pessoa tem de reconhecer-se ainda num estágio muito limitado de conhecimento e de sabedoria. E eu falava sobre a evolução das ciências no período ali do iluminismo e etc. Então, ali a gente foi construindo muitas certezas, muitas convicções. E hoje nós somos influenciados por isso, né? Tanto que numa conversa normal não é difícil alguém dizer assim, mas você tem certeza disso, né? E é tão engraçado esse hábito que a gente desenvolveu, porque um cientista que todos nós conhecemos, que é muito famoso, né? Que foi o Einstein,
Ele criou a teoria da relatividade. Ora, 100 anos atrás, praticamente, ele demonstrou para o mundo que toda a energia cósmica é relativa. E a gente ainda está correndo atrás de certezas. Quando alguém vai estudar um pouquinho de física quântica, também se depara rapidamente com incertezas e imponderabilidades. Se alguém vai estudar a química ou a microbiologia, né, também se depara com imponderabilidades. Então, uma ideia de ter certeza é muito arrogante. Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar dentro da gente é de não ter mais certezas. A gente tem confiança em alguns resultados. A gente sabe que se a gente praticar determinadas coisas, a gente vai chegar nos mesmos resultados, né? Então, quando eu acordo de manhã e eu me dirijo lá para a minha cozinha para fazer o meu café, etc., eu sei que isso vai funcionar. A gente tem uma certa previsibilidade da vida. Mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Eu posso tropeçar, ou pode acabar a energia e eu não conseguir ligar lá a cafeteira, né? Sei lá, pode acontecer um monte de coisas. Então, a gente tem que ter uma certeza que é uma convicção por repetição dos hábitos que a gente vai fazendo. Mas a gente tem que ter uma janela aberta para aquilo que a gente não compreende, para aquilo que a gente não controla, para aquilo que a gente não sabe exatamente como funciona. Então, vamos manter a disponibilidade para as coisas, né? Vamos manter as coisas funcionando de uma forma conectada com o mundo espiritual, que é da onde vem a fonte de tudo que tem no universo e que a gente não controla. Então, falar de orgulho é nesse sentido. A pessoa que está convencida que ela sabe tudo e que ela controla tudo, principalmente sobre as outras pessoas, né? Então, a gente convive com alguém, a gente acha que a gente conhece tudo daquela pessoa. E a gente acha que a gente pode controlar as decisões dessa pessoa, que a gente pode determinar o que essa pessoa pode fazer. Nós, então, que somos pais, temos muito esse cacoete, né, de querer determinar que os filhos façam as escolhas que nós gostaríamos que eles fizessem, como se eles estivessem realizando os nossos desejos, as nossas vontades. Só que eles são seres livres e têm que fazer as escolhas deles, né? Isso vale para as pessoas que têm posições de chefia, de comando, né? Vale para os relacionamentos, vale para as pessoas que trabalham nas nossas casas e assim por diante, né? Então, o que nós temos que ter sempre é uma abertura, uma compreensão de que nós ainda somos, no fundo, bastante ignorantes. E o que nós sabemos só vai funcionar melhor se nós estivermos abertos à nossa intuição. Eu estou aqui resumindo um pouco do que eu falei na semana passada, mas é porque eu acho que complementa, parece que foi escolhido assim mesmo a dedo, né? Como se a gente estivesse dando sequência àquela conversa da palestra anterior. Então, a gente vai se organizando nesse pensamento, né? De maneira que vá sendo construída uma certa humildade. Mas, por outro lado, a palavra humildade também foi muito desvirtuada. Eu acho que ela é muito mal utilizada. A humildade, ela está muito associada a uma ideia de pobreza, porque no cristianismo medieval, tentou-se vender uma ideia de que era bom ser pobre, de que era bom passar necessidades, principalmente naquela ideia de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no mundo do céu, né? Quer dizer, se explorou muito essa ideia e aí foi construindo um sentimento de culpa, né? Havia uma intenção política, uma intenção de riqueza, de arrecadação de recursos pela igreja para sustentar os seus interesses. Então, essa culpa era conveniente, porque as pessoas iriam sempre pedir perdão
iriam sempre tentar fazer alguma ação, alguma doação para obter o perdão dos seus pecados. Obter entre aspas, né? Porque não era isso que vai gerar perdão nenhum. Mas então, a ideia de humildade, ela ainda hoje está muito impregnada com uma imagem de pobreza. A humildade não tem absolutamente nada a ver com isso. O equilíbrio que o Evangelho nos traz é como que a gente faz para, ao mesmo tempo, obter uma independência, uma emancipação financeira e praticar o bem. Por quê? Porque se a gente vai viver na miséria, a gente está sendo carregado por outras pessoas. Se a gente se entrega a não obter uma fonte de riqueza, se a gente se entrega a não buscar um trabalho, a não buscar uma completude na sociedade, uma reciprocidade, né, de serviços e de trocas na sociedade, a gente está se omitindo nessa vida social. Então a gente está agindo equivocadamente. A gente precisa ter fluxos de ganhos, fluxos de riqueza, mas não para benefício próprio, não pode ser um egoísmo, né? Isso tem que ser uma atitude de equilíbrio. Então a humildade, ela é um ponto entre essa procura pelo bem-estar material e a partilha, a compaixão, a capacidade de dividir esse bem-estar com os outros. É justamente esse ponto. Então a humildade, ela não se assenta na pobreza. Não adianta você olhar uma pessoa pobre, miserável e dizer, não, ali é que está a humildade. Imagino que, como eu, vocês também conhecem várias pessoas muito pobres que são, no fundo, muito orgulhosas. Então a gente vê que pobreza e humildade não tem nada a ver, né? A pessoa pode passar fome, mas ela ser tão orgulhosa que ela não aceita ajuda, ela não aceita que alguém tente auxiliá-la a estudar, a procurar um outro emprego, ou sair daquela condição de viver na rua, e etc. Não, ela está fechada com ela mesma, né? Então, não tem nada de humildade. A humildade, ela é justamente essa abertura que a gente tem. Eu falei alguns meses atrás sobre os 4 passos da espiritualidade, que começava pelo sincero interesse, o propósito, a ação concreta e depois a abertura para o outro. Não sei se vocês se lembram, quem quiser pode voltar lá e procurar nossas palestras no YouTube, está lá também. Então, a humildade está relacionada a esses passos. Quer dizer, a gente tem que ter uma sinceridade, começa aí. Se a gente não tem sinceridade, não vai conseguir ser humilde, né? Depois a gente tem que ter um propósito, tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Esse é o impulso da reforma íntima. Dizer assim, olha, eu acredito nas leis trazidas por Jesus, que são as leis de amor, né? Eu acredito realmente que a sociedade vai ser melhor, que eu vou me sentir melhor e que eu vou fazer as pessoas se sentirem melhor se de fato eu puder amar e respeitar a fonte criadora e ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu acredito nisso e eu tenho esse propósito de vida, eu estou aberto, começo a ficar apto para essa humildade. Eu vou deixando para trás o meu orgulho, né? E na medida em que eu ajo de forma coerente, que eu tenho uma ação concreta, uma ação ética, eu ainda estou caminhando mais e mais nessa direção. Então, a humildade, ela não é uma atitude que se faz do dia para a noite, ela é um processo, né? A gente vai construindo essa humildade. E essa humildade também não se confunde com a falta de firmeza, né? Jesus era extremamente humilde, mas ele era uma pessoa firme, pelo que a gente vê nos depoimentos do Evangelho, né? Ele era firme com os apóstolos, ele era muito firme quando ele se dirigia aos sacerdotes que ficavam desafiando ele, aos fariseus, né, aos levitas. Ele foi muito firme com os vendedores no templo, né? Então ele era firme. E ele era firme também quando ele ia curar. Ele disse assim, você quer ser curado? Quer dizer, ele tinha uma firmeza, né? Então às vezes a gente pensa que a ideia de humildade, de amorosidade,
está naquela subserviência, né? Está naquela coisa assim, daquela palavra muito mansa, muito tolerante, mas que no fundo trabalha no nível de muita pena, de muita piedade, e que esconde o orgulho, sabe? Que no fundo, aquela coisa de se fazer pequeno demais é também uma forma de se mostrar muito orgulhoso, né? Quem estudou ou leu um pouco sobre a vida nos conventos, nos monastérios, né, onde estão lá os monges, frades ou freiras que ficam encarcerados ali, auto-encarcerados, né, porque escolhem viver ali, sabe das enormes dificuldades de desprendimento material. Então imagina, a pessoa vai para lá, ela já não levou nada que era dela. Nenhuma roupa, nenhum aparelho eletrônico, nenhum cordão, um bracelete, um relógio, nada. Ela vai para lá só com o corpo dela, lá ela recebe uma túnica que ela vai usar, né, um hábito, e ela vai ganhar, se for católico, vai ganhar 1/3, né, se for de outra religião, de outro segmento, ela vai ganhar lá algum objeto onde ela vai fazer contas, né, para fazer as meditações, as preces dela, as orações, e um livrinho, que se for católico é uma Bíblia, se for de outra religião vai ser um outro livro qualquer, onde ela vai ler, vai estudar, vai meditar, vai cantar, o que for. Então, praticamente nada. O que ela possui ali? Né? Um livrinho que é público, que não é dela, que pode ser compartilhado com outras pessoas, um terço, né? Um japamala, sei lá o que for, que é compartilhado, que foi dado a ela, mas assim, não é necessariamente dela, ela não tem a propriedade daquilo, né? Ela não é dona daquilo. E a roupa, que também foi feita por ela, mas que é exatamente igual à roupa de todas as outras pessoas. E ela dorme num lugar, que alguns chamam de cela, ou quartinho, ou o que for, né? Que também não tem nada, né? Assim, é uma caminha dura ali, é uma mesinha com uma cadeira para escrever e tal, sem conforto, sem nada. Mas aí, quando a gente vai lendo, né, estudando, a gente começa a perceber que é a mente humana. Então a pessoa, ela começa a ganhar, né, apego àquele tercinho que ela tem, sabe? Não, que ela começa a descobrir que ele tem uma forma diferente, uma cor, né, uma intensidade, ou ele já se desgastou de um jeito que ela gosta, né? Ou é uma pedrinha, ou é uma coisa assim. Às vezes a pessoa transfere essa necessidade de ter uma posse material para uma flor. Então ela pega aquela flor no jardim, a flor ela põe dentro do livrinho, a flor seca, e ela começa a admirar aquela folha seca dentro do livro, né? E ela passa a dar valor para aquilo, né? Ou então ela começa, se ela não tiver de fato nada material, ela começa a valorizar coisas dela. Então ela valoriza o canto, a minha voz, então eu tento criar uma sonoridade, porque o criador, né, da forma com qualquer que ela imagina, ele vai admirar isso. Então, no fundo é uma vaidade, porque a pessoa quer que os outros vejam ela cantando, eles vão invejar esse canto. Então é muito de ser humano, é praticamente impossível a gente se livrar disso, né? É por isso que há um certo consenso hoje no meio espiritual que essas seitas, ou esses costumes da pessoa sair do mundo não levam de fato ao progresso espiritual, com raríssimas exceções. Porque a pessoa pensa que ela sai do mundo, mas ela leva o mundo com ela. O mundo continua dentro dela, né? A ideia do orgulho e da vaidade não tem como, né? É do ser humano. Então a gente vai achar uma forma de alguma coisa que a gente possa ser vaidoso, né? Quem escreve, então, aí vai ter orgulho e vaidade dos próprios textos. Não tem como, né? Ou vai começar a disputar cargo, posições, né? Então eu quero ser a cozinheira-chefe, não, eu quero ser a pessoa que organiza a sacristia, né? Eu vou ser aqui a chefe aqui de todas as outras irmãs. É uma coisa maluca da mente humana. Então a proposta do Espiritismo é: fique no mundo, haja no mundo, né? Não se isole do mundo, não é isso. Você veio para cá para viver no mundo, é no mundo que você vai se modificar. É no mundo que a gente vai forjar as nossas emoções, lidando com as pessoas, com as diferenças, ouvindo um não,
né, ouvindo, percebendo os erros, a gente errando, e aí por conta disso tolerando os erros alheios, e assim por diante. Então, a ideia de humildade é, em primeiro lugar, aceitar essa condição mundana. Nós somos seres encarnados de um planeta de expiações e provas. Sabe o que isso significa? Que a gente erra pra caramba. Porque senão a gente já estava em mundos felizes, a gente estava lá, quinta, sexta dimensão, sei lá onde. Caramba, se a gente está aqui, é porque a gente erra. A gente é falível. E é muito difícil aceitar isso. Eu estava falando um pouco sobre ciência. Demorou cerca de 200 anos para que um cientista sério, um pensador, pudesse vir a público de uma forma acadêmica, técnica, então por meio de pesquisa científica, reconhecer a falibilidade dos pressupostos da ciência. Imagina, o primeiro acho que fez isso, acho que foi Popper, se não falo a memória. Então você imagina, demorou todo esse tempo para que um cientista, até 200 anos atrás, eles estavam pensando, né? Desculpa, Popper é mais recente, mas durante 200, 300 anos de ciência, se imaginou que ela era perfeita, que o que ela falava era um postulado, né? Um cientista como Newton, quando ele criou os axiomas da física, ele determinou, isso aqui é para sempre. Ou se a gente voltar mais lá no tempo, quando a gente pega as ideias matemáticas, né, de Pitágoras ou de Euclides, não, isso é para sempre. Por isso que na Idade Média se tinha tanta dificuldade de achar que a Terra não era o centro do universo. Porque durante milênios alguém disse lá atrás que a Terra era o centro do universo, todo mundo acreditou, né? Então quando vem o Galileu, né, depois Ptolomeu começa a discutir, não, peraí, eu estou olhando aqui, não, a Terra gira em torno do Sol, não é o contrário, né? Imagina, para convencer a humanidade disso. Alguém vai dizer, você está vesgo, você está caolho, esse teu negócio aí que está quebrado, né? Está lá, a evidência está lá, mas o orgulho é tão grande, a arrogância é tão grande do conhecimento, que impede de enxergar o óbvio. E isso se dá muito também no dia a dia da sociedade, né? É muito difícil a gente chegar, às vezes, para uma família e mostrar que ela é racista. A pessoa ela não consegue perceber o racismo estrutural que está ali, né, embutido nos hábitos dela, nas palavras, nos costumes, né, da forma como ela rejeita a sociedade, né? Eu trabalhei em grandes empresas, eu vejo assim, cadê a folha de pagamento? Eu assim, tá bom, quantos negros a gente tem na empresa? Muitos, a gente tem 70% de negros. Eu falei, quais são as funções? Todo mundo na base da pirâmide, né? Então assim, você tem até muitos negros, mas não tem ninguém. Você chegou no nível de gerência, já quase não tem, coordenação quase não, gerência, você chega a diretoria zero, né? E o mesmo vale para homem, né? Então assim, muito mais homem do que mulher. Então adianta a empresa dizer assim, não, nós aqui temos um programa de integração, né, de inclusão, uma política, mas na hora H, as pessoas que estão nas posições chaves, nas posições de comando, as pessoas que ganham melhor, são aqueles de sempre, né? São os homens brancos vindos de famílias mais abastadas. Então é uma sociedade machista. Mas falar de empresa é fácil, porque está longe, não é pra gente, né? Então no nosso dia a dia, no nosso quintal, então as nossas atitudes preconceituosas, racistas, dogmáticas, elas estão enrustidas, elas estão embutidas no nosso pensamento, nos nossos hábitos, na nossa maneira de ser. E isso é orgulho. É sobre esse orgulho que a gente está falando, né? É o orgulho que é uma cegueira, que é uma condição estrutural. A gente está aqui nessa base de conhecimento, de hábitos, que é onde a gente normalizou todas as coisas. Então a gente parte da premissa que o que a gente está fazendo está correto, é normal, né? Como se não tivesse nada de errado nisso. Então a gente ter uma vantagem, a gente se apropriar de alguma coisa, é natural. E a gente só se dá conta quando acontece uma situação muito crítica, em que alguém de fora, normalmente que não é do nosso meio, do nosso dia a dia,
vai nos acusar, quer dizer, ele vai abrir os nossos olhos para a atrocidade que a gente está cometendo. E a gente não percebe. A sociedade, ela vai criando essas condições. E o Evangelho nos chama atenção para isso. A gente tem que ser atento aos nossos hábitos. Principalmente a tudo que é normalizado. Então, a gente começa a achar que é normal a gente ganhar mais do que os outros. É normal a gente herdar a fortuna, né, e os outros não ganharem nada. A gente ter o privilégio de entrar numa universidade pública e o outro não conseguir. Né? O governo paga imposto, o governo tem que me financiar mesmo. Né? Eu estou falando isso, mas eu estudei em faculdade pública também. Tá? Então, assim, eu estou fazendo aqui a minha autoanálise e também a minha culpa. Né? Assim, por isso que eu digo, é um processo. A humildade não é uma coisa que você vira uma chave e fala, agora eu sou humilde. Não, é um processo de despertamento, gente. É uma trajetória, né? Você ir despertando para essa ignorância e aceitando essa condição de erro, de falibilidade. Imagina como é difícil para a ciência reconhecer que os postulados dela podem ser modificados. Né? Que tudo que a gente diz hoje, acredita que é verdade, amanhã vem alguém com uma pesquisa nova e derruba isso. Não, isso está errado. Né? É muito complicado. Então é esse momento que a gente vive também na sociedade. E se isso vale para a ciência, vale muito mais para a religião, né? Olha só, a ciência tem postulado de testes, de provas, de validações, de procedimentos. A religião, durante 2000 anos, pelo menos, né? Ou se contar a história toda da humanidade, né? Foram 2000 anos de Jesus para cá, mas se contar lá atrás, nós estamos falando aí de 10.000 anos, pelo menos, de civilização, onde tem muita crendice, tem muita superstição, tem muito mito. Então a gente fica num cenário de cegueira moral muito grande. Então a gente precisa estar atento a isso. É isso que Kardec fala da fé raciocinada. Diz, olha, nós temos que ser capazes de questionar. Não é porque alguém diz alguma coisa que isso é certo, que isso é verdade. Né? Tudo o que cada pessoa ligada a uma espiritualidade diz, tem também um contexto cultural onde ela está inserida. E eu vou me permitir fazer aqui um comentário, embora sabendo que isso vai ser público depois, mas para a gente entender o que é o preconceito. Eu também não estou defendendo ninguém, eu só quero que a gente apenas entenda o contexto, adiando o julgamento, e depois cada um vai tomar a sua convicção. Circulou na internet hoje, não sei se foi ontem, mas eu vi hoje, uma imagem do Dalai Lama beijando na boca uma criança. Né? E obviamente que isso choca, porque afinal de contas você tem um adulto, né, ali se colocando na frente de uma criança, pedindo um beijo e brincando com a história da língua e tal. Na nossa cultura ocidental, olhando de longe, no sofá da nossa casa, né, à frente de um celular, a primeira reação é: isso é um absurdo, porque você tem uma criança inocente, ingênua, completamente vulnerável, diante de um adulto que é uma autoridade espiritual, que a chama, que a atrai, e coloca diante dela um gesto que é, aparentemente, de um carinho. Essa criança, ela não tem condição de fazer julgamentos sobre isso. Né? Se aquele é uma autoridade que os pais validam, dizem, ele é uma autoridade, né? Ele é uma santidade, e ele pede para fazer alguma coisa em público, essa criança vai obedecer. Ela não vai ser capaz de elaborar se isso tem uma maldade por trás, se isso é um abuso. Né? Então veja, eu não estou falando aqui de uma condição mais grave, que seria de fato o bulinamento, né? Um abuso sexual de uma forma como o estupro e assim por diante. Né? Eu estou falando de um beijo que é como a gente chama aqui, um selinho. Né? Foi o que eu vi, não sei se vocês viram a mesma coisa. Também não estou defendendo o Dalai Lama, só estou falando do preconceito. Somos nós, na cultura ocidental, assistindo à distância, sem ouvir o diálogo, sem entender aquela família, a relação dele com aquela criança, quem eram, fazendo um julgamento de uma cena que rodou o mundo inteiro. Qual é o nosso julgamento? Isso é um absurdo, isso é um crime. Que decepção com essa autoridade espiritual fazendo esse gesto. Então,
essa atitude desse julgamento frio à distância é orgulho. É isso que eu estou tentando demonstrar. Por que é orgulho? Porque a gente se coloca num patamar superior. Eu jamais faria isso. Imediatamente, de forma inconsciente, a gente se coloca numa condição de se sentir melhor do que o Dalai Lama. Né? De colocar todas as nossas crenças, os nossos valores, acima de qualquer outra circunstância. Então a gente cria um muro de impedimento de compreensão. E a gente parte para a crítica. Agora, é curioso, porque até então, não sei quantos anos tem o Dalai Lama, mas ele deve ter mais de 70, pela história, então, mais de 80 anos, né? Então, e o que a gente ouve daqui para trás é uma vida absolutamente coerente, dedicada, né, ao bem, à prática da caridade, ao conhecimento, né, uma atitude política corajosa de defesa lá do país dele, Tibete, que foi invadido, etc. Né? Então, é toda uma circunstância em que a trajetória dele, ética, era coerente. Mas, voltando ao ponto, nós somos falíveis. Então, no mínimo, o que a gente deveria oferecer para ele era uma dúvida. Esse é o mínimo. A gente deveria colocar, né, um ponto de interrogação se de fato essa atitude ela foi maliciosa e intencional de prejudicar aquela criança. Só essa questão da dúvida já coloca a gente numa posição diferente. Veja, eu não estou falando do Dalai Lama. Na verdade, pouco importa o Dalai Lama para nós. Vai importar lá para quem tiver que fazer o julgamento, para a família, etc. Mas para nós o que interessa é quem somos nós diante desse julgamento. É isso que o Evangelho provoca dentro de nós. Quem somos nós aqui a julgar essa pessoa? Será que foi diferente o que aconteceu com Jesus? Jesus, durante a vida inteira dele, foi uma pessoa magnífica, amorosa, né, esclarecida, transformadora, curadora, integradora. E aí sobe num palco, levado pelos romanos, pelos sacerdotes, machucado, vestido com uma capa vermelha, a cruz de espinhos, todo ensanguentado, e aqueles acusadores dizem para aquelas pessoas que eram turistas, nem eram os moradores de Jerusalém, nem sequer conheciam Jesus, a grande maioria, comprados pelos sacerdotes para fazerem coro e pedir a acusação de Jesus, se viram para ele e contam uma história de que ele se dizia ser rei dos judeus, que ele estava indo contra Roma e, portanto, ele deveria morrer. E colocam ele comparado com o pior criminoso que havia naquela época em Jerusalém, que era Barrabás. E as pessoas escolhem conscientemente condenar Jesus e não Barrabás. Então, isto é a barreira da ignorância, é a barreira do orgulho. E nós fazemos e repetimos isso todos os dias sem perceber. Por acaso, hoje foi o Dalai Lama, amanhã vai ser qualquer outra pessoa. E a gente hoje até usa aquela expressão de cancelamento, né? Já cancela a pessoa. E eu escuto tanto isso, tanta bobeira. Eu já ouvi falar de cancelamento de tanto cientista, tanto pensador, tanto filósofo, tanta gente importante. Não, mas fulano era racista. Eu falei, você viveu no século dele? Você estava lá quando você tem ideia do que é dizer hoje, 200 anos, 300, 500 anos depois, o que é racismo, do que era naquela época a expressão sobre racismo? Não dá para você fazer julgamentos históricos ou à distância sem compreender o contexto. E depois tem outra, quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Não julgueis para não ser julgados. A gente diz no Pai Nosso todos os dias quando a gente reza, né? Olha, avalia aí a minha culpa conforme eu sou capaz de avaliar a culpa alheia. E eu estou aqui julgando o Dalai Lama. Veja, de novo, não estou defendendo o gesto, a atitude do Dalai Lama. Eu estou tentando trazer para a nossa consciência o que importa para nós, que é a nossa posição diante desse fato. Né? E sair julgando. E a gente faz isso todo dia, porque não falta a imagem disso na mídia, nas redes sociais, diariamente, né? De alguma situação, de qualquer atrocidade. Jesus, ao contrário, ele que era
tanto o rei dos justos quanto dos injustos. A gente rezou isso na oração inicial. Ele veio para socorrer aqueles que estão mais perdidos na humanidade. Porque os que já estão a caminho vão continuar no caminho, mas os que estão perdidos, esses é que precisam de luz. Esses é que estão nas trevas de verdade, que precisam ser resgatados. É para esses que ele olha, né? Então, como que ele poderia fazer isso se ele saísse julgando alguém? Vou lembrar mais uma cena, que é da mulher adúltera. Ele vai apontando, né, os pecados de todo mundo, os erros de todo mundo, eles vão indo embora de vergonha, sabendo que eles tinham falhado mesmo. E ela fica sozinha diante dele e diz assim: você não vai me julgar? Ele diz assim: olha, se ninguém atirou nenhuma pedra, eu também não te julgo. Veja, Jesus não veio para julgar ninguém. E quando ele diz isso, e ele diz assim: amai ao próximo como eu vos amei, ele está dizendo: não se coloque na condição de julgadores. Quem são vocês? Quem são vocês para tentar empreender a justiça? A justiça é uma lei complexa do universo. É uma lei de causa e efeito, onde nós também estamos inseridos nessas relações de causa e efeito. Quem somos nós para dizer que fulano é culpado ou não é? É claro que a sociedade, para ela manter uma ordem social, ela tem que ter as leis humanas e estabelecer punições e cumprimentos para essas leis humanas. Então, sob o ponto de vista de uma lei humana, né, eu acho até que o Dalai Lama deve ser julgado lá na sociedade indiana, onde ele vive, para dizer se isso é ou não uma falta grave, um crime, o que for. E se for um crime, ele tem que responder por isso. Ok? Né? Sob o ponto de vista da lei humana. Mas aqui a gente está falando sobre lei espiritual, sobre lei divina. E para as leis divinas, para a moral espiritual, não cabe a nós fazer qualquer julgamento. Mas é assim que a gente se coloca diante da vida, normalmente. A gente se sente melhor do que os outros. A gente se impõe um direito superior às outras pessoas. A gente acorda todos os dias e normaliza tudo que a gente tem na geladeira, tudo que a gente tem na despensa, o carro que está na nossa garagem, a casa onde a gente mora, e acha que tudo isso é normal. É normal a gente poder ter tudo isso e as outras pessoas não terem nada. É normal a gente poder acordar com todo esse bem-estar e se deparar na rua onde a gente atravessa com uma pessoa dormindo na calçada, em cima de uma placa de papelão, coberto por um plástico. E às vezes até a gente chega ao ponto de julgar essa pessoa e dizer: mas ele é um preguiçoso. Ele está aí acomodado. Já vai colocando adjetivos nessa pessoa. Então a gente vai estabelecendo julgamentos, a gente vai formando convicções. Mas a gente sequer utilizou aqueles mecanismos da ciência. A gente não foi lá pesquisar, validar, tentar compreender. Não. A gente faz julgamentos da cabeça da gente. E fala com tanto... Eu vejo gente falando com tanta certeza sobre isso que a pessoa pode ficar horas e horas e horas tentando convencer outra que ela que está certa. E a gente também faz isso na política. Né? E gasta tempo, perde tempo falando: não, porque fulano é que é bom, não, Beltrano é que é bom, não, mas aquele lá está errado por causa disso aqui, não, mas esse daqui não sei o que lá, né? E a gente vai tentando, sabe, criar ou endemoniar as pessoas, né? Ou santificar demais as outras pessoas. Nós somos humanos, somos falíveis, e cada um, na hora que morrer, na hora que desencarnar, vai responder à própria consciência pelos próprios atos. O que os outros fizeram, não importa se era parente próximo, se era cônjuge, se era amigo íntimo, se era o que for, não importa. A gente vai responder pelo que a gente fez ou a gente deixou de fazer. E essa crença que o Espiritismo traz, esse paradigma que o Espiritismo traz, faz toda a diferença. Eu, durante a minha juventude, tive uma decepção muito grande. Eu vinha de família católica, estudei em colégio de padre, né? Fiz toda a formação do conhecimento da Bíblia e tal. Cheguei até a pensar, na adolescência, em ser padre. E depois me desiludi, porque fui me deparando com o que é a realidade política das religiões em geral, né? Principalmente aquelas que você tem uma hierarquia, você tem uma sociedade por trás
que arrecada algum dinheiro e administra interesses. Então, eu vi que aquilo não era para mim, mas eu nunca perdi a fé, não. Eu continuei acreditando. Deus só não sabia explicar como é que era mais esse Deus. Quando você perde, né, uma religião, você fica meio sem saber, sem chão, sem saber para onde você vai. E durante 10 anos eu pesquisei várias diferentes religiões, vários diferentes caminhos, e fui, graças a Deus, me encontrar no Espiritismo mais tarde, pouco antes dos 30 anos. Demorou, mas eu consegui chegar lá. Mas é um processo que para mim fez toda a diferença. Eu me lembro até hoje do livro que mudou a minha vida. Não foi o livro espírita, foi antes de eu conhecer o Espiritismo. Havia um autor argentino que eu gostava muito, aprendi a gostar dele já desde a faculdade. Ele se chamava Jorge Luiz Borges. O Borges, ele tinha uma doença degenerativa, que ele foi ficando cego. Ele já sabia que ele ia ficar cego porque era genético. Então ele sabia que um dia ele ia ficar cego. Só que ele era escritor e era bibliotecário. Você imagina para ele o drama da cegueira. Ele sabendo que ele adorava livros e adorava escrever e ia ficar cego. E foi ficando cego. Quando ele já estava com uma idade bem avançada, pouco antes de morrer, ele foi convidado a fazer uns seminários, umas palestras em Paris. E ele escolheu lá 7 temas. Esse livro virou esse seminário, né, virou um livro chamado 7 Noites. Não sei, ele estava esgotado, não sei se ainda tem para vender. Mas cada noite ele falava de um tema. E um livro, para mim, talvez o melhor que ele escreveu. São as palestras dele. Ele está olhando a vida dele, ele está com mais de 80 anos, olhando para trás, olhando a trajetória de tudo que ele fez. Ele fala de literatura, ele fala dos grandes temas que ele gosta, né? E um desses temas que ele fala é sobre o budismo e fala também sobre a cabala. Então ele está falando, ele era ateu, se declarava ateu, mas ele estava falando sobre 2 religiões, sem querer, né? Uma era o budismo e a outra era a cabala, então ele estava falando do judaísmo. E ele estava dizendo que ele gostava muito disso, que ele estudava muito, e que se ele tivesse talvez que escolher uma religião, quem sabe ele fosse budista. E aquilo me chamou a atenção, porque ele era ateu, eu estava no momento em que eu ainda estava dentro da ideia de que você só tem uma vida, uma única chance, né, e que Deus é que vai fazer o julgamento do imponderável, mas eu só teria essa chance, era essa a minha vida, não acreditava em reencarnação. E aí aquele escritor ateu, que não tinha nada a ver com religião, resolve falar sobre o budismo. E no budismo ele fala da transmigração. E ele começa a explicar a lógica, como isso é racional. E como isso explica muito melhor a vida do que a gente não acreditar. Quem não acredita em reencarnação é muito difícil entender a vida. Porque tudo parece injusto. Tudo parece um acaso. Tudo parece que não faz sentido. Quando você parte da premissa que você só tem uma vida, tem algo errado. Então, de cara, Deus não existe, porque não é possível que tivesse um criador que ia fazer uma forma de vida tão desproporcional, né? Um nasce lá na Suécia com todas as riquezas, o outro nasce no interior da África, perdido na miséria, não sei o que, com doença, etc. Né? Quando você olha aqui na nossa família, as diferenças de gênero, as diferenças raciais, tudo mais. Então, assim, não faria sentido, né, que você tivesse um Deus, um Criador, que permitisse tamanha discrepância no mundo. Mas quando você começa a pensar na perspectiva da reencarnação, tudo isso desmorona. Sabe? E as coisas vão sendo construídas e vão se equilibrando de tal maneira que a gente vai encaixando esse sentido e vai deixando de lado também a arrogância, as certezas, as convicções de querer controlar e explicar tudo, e vai se abrindo para o inusitado, para o inesperado. E ali vai dizendo assim, mas então tem uma relação de causa e efeito. Então quer dizer que o sofrimento que eu tenho hoje, ou o bem-estar que eu tenho hoje, ele está associado a algo que eu fiz em outras encarnações, em outras vidas que eu tive. Então, se eu estou colhendo alguma coisa hoje, é porque eu plantei lá atrás. Se eu estou sofrendo alguma coisa, é porque eu também plantei esses sofrimentos lá atrás. Né? Não existe um Deus cruel, julgador, que está me punindo. Existe uma relação de causa e efeito. Né? O que você faz hoje, você vai colher amanhã, ponto.
né? Mas como existe uma fonte criadora, um Deus sim criador, ele tenta equilibrar o bem e o mal que a gente pratica com misericórdia. Então, se a gente tiver que atribuir a Deus algum valor, é um valor da misericórdia, da bondade, de atenuar as nossas faltas. Se ele não fizesse isso, a gente nunca conseguiria progredir, porque você imagina a crueldade que a gente praticou lá para trás, né? Nunca a gente ia conseguir pagar, entre aspas, essa conta, né? Então, mas não existe pagamento de conta nenhuma. Existe autocompreensão, despertamento, esclarecimento e mudança de atitude. E na hora que a gente muda de atitude, a gente começa a reparar o mal anterior que a gente fez. Então você vai autocorrigindo as coisas. Mas é um processo onde todo mundo está aqui para ser feliz e não para ficar em dor e sofrimento. Essa é a ideia básica da palestra dele sobre o budismo, que é a ideia do espiritismo. Não tem nada diferente disso. Na verdade, a única grande diferença que eu vi entre o budismo e o espiritismo até hoje é a ideia de que você pode retroceder, né? Que o budismo acredita que você pode, né, reencarnar num estágio inferior. Você pode voltar a reencarnar num animal ou numa pedra, o que for, né? Numa árvore, sei lá. Que essa me parece ser uma ideia estranha. Eu prefiro a ideia do espiritismo, onde a gente vai evoluindo como ser, e depois que você atinge aquele estágio, não faz sentido mais você retroceder. Tem um ponto aí polêmico, que qualquer dia a gente pode falar sobre isso, que quando um espírito lá no plano astral, ele deforma de tal maneira o perispírito dele, que ele atinge um estágio de ovoide, ele se reduz energeticamente, então ele destrói praticamente o perispírito, e aí para ele poder regenerar esse perispírito, é possível até que ele faça um estágio, um período intermediário, numa condição específica, em algum animal, vivendo pacificamente ali e tal, para que depois ele volte à condição humana. Mas o espírito não retroage, seria só uma forma de manifestação e reconstrução do perispírito. Tá, falei aqui rapidamente, isso é um tema difícil, complexo, a gente pode voltar a falar disso numa palestra no futuro. Mas eu queria trazer aqui a ideia do orgulho e dessa humildade. Então, esse orgulho, por exemplo, virou um ovoide, esse espírito que virou um ovoide, é porque ele se cerca desse orgulho, ele está nessa cegueira. Ele não consegue perceber a ignorância que ele tem. Então ele começa a se achar tão grandioso, tão poderoso, tão forte na crueldade, na maldade que ele pratica, que ele vai se autodestruindo a tal ponto que ele volta a ser um embrião, na forma de um embrião ali. É uma redução da própria condição de existência dele. E a gente às vezes faz isso na vida aqui encarnada, né? A gente vai se reduzindo, a gente vai se destruindo, a gente vai produzindo doenças que são destruidoras da nossa condição de vida, né? A gente vai desenvolvendo doenças autoimunes, a gente vai desenvolvendo o consumo da própria mente, né? Pelas doenças degenerativas, pela condição de demência, pela condição, a gente desperta às vezes o Alzheimer ou doenças similares, né? A gente vai criando circunstâncias, às vezes de doenças físicas, que elas vão criando tumores, né? Elas vão destruindo o corpo, porque é uma violência contra a gente mesmo. É assim que a gente vê no mundo espiritual e é assim que a evidência daqui dos tratamentos de cura e doença me mostram, né? Que no fundo isso está associado a um sentimento e uma atitude do passado. E muitas vezes dentro dessa própria vida, nem sempre é de vidas pretéritas, mas às vezes está aqui. O gatilho inicial foi lá atrás, em outra vida, mas ele se repete aqui. A gente continua praticando os mesmos erros, a gente continua incorrendo naquelas mesmas certezas, né, daquelas atitudes doentias de querer impor as coisas, os comportamentos das pessoas, de querer fazer com que o outro modifique conforme a nossa vontade, né? A gente não aceita que o outro faça as escolhas dele, né, ou dela. A gente quer que o outro seja como a gente acha que ele tem que ser. E isso é algo muito cruel, é muito autoritário.
E a gente faz com tanta frequência. A gente quer que o outro seja nosso, né? A gente quer que o outro, como diz Lacan, a gente quer gozar com o gozo do outro. Quer dizer, a gente quer que o outro faça aquilo para nos agradar. Nós somos bebês mimados. A gente está aqui chorando, pedindo para a mãe, para o pai, para nos atender. A mãe principalmente, né? Ah, me dá mamar, me dá carinho, me dá atenção, cuida de mim, né? Fica comigo, né? Então é essa possessividade, que num bebê, ok. Ele é um ser, né, de desenvolvimento ali, sem consciência, sem nada. Eu vejo isso muito nos meus cachorros, né? Eu brigo com eles direto, porque eles querem atenção o tempo inteiro. Eu lá trabalhando no computador, começa a bater na cadeira, quer atenção, quer carinho, quer não sei o que, né? Põe a pata, me arranha, quer que fique ali, né? Eles são grandes, eles me atrapalham, né? Então, assim, aí eu paro e penso, tá bom, eu consigo entender isso neles, que são cachorros. Eles não têm consciência desperta, eles não têm uma unidade espiritual, né? Eles estão vinculados a uma mônada ainda, né? Mas, e o ser humano que continua fazendo isso? Infernizando a vida dos outros, né? Que não suporta a própria solidão. Porque nós estamos aqui para, no fundo, nos depararmos com a gente mesmo. Nós estamos aqui para que a gente não sofra e não morra de solidão profunda, porque a gente seria incapaz de fazer isso. Só que alguns dos estágios mais evoluídos exigem que o espírito se depare com um silêncio absoluto. Quem fala muito disso são os livros da Rosa Cruz, né? Alguns livros também tibetanos falam sobre isso. A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, que é um clássico maravilhoso, fala desses estágios mais avançados de consciência, aonde o restante do mundo já não importa mais. E a gente se depara com o nosso eu interior, e nesse eu há um silêncio profundo, porque nesse eu interior está a fonte criadora. E aí, como é que a gente faz nessa hora? A imagem que eu penso assim é de um astronauta no meio do nada. Imagina que vocês voaram num foguete e de repente abriu uma porta e você sai naquele espaço vazio. Lembra que o som não propaga, né, no espaço? E aí você não ouve nada, é silêncio. Se você ouvir alguma coisa, é o seu coração batendo. Mas nem isso você vai ouvir, porque não tem como dar eco, então ele não vai propagar. Você está num silêncio absoluto e num espaço infinito. Imagina essa sensação. Dá medo, não é? Essa é uma sensação de medo. Se você não tiver fé e não acreditar na fonte criadora, você vai se ver no vazio e a vida não vale a pena. Mas se você acredita em Deus, se você tem a força da fonte criadora, a fé na sua vida, esse vazio é você com você mesmo. E você é o mundo, você é o universo. É isso que esses conhecimentos querem nos mostrar. O Espiritismo não é diferente. É que a gente acaba falando mais das fases intermediárias da existência, né? Quando você desencarna, está lá na erreticidade, no plano astral, convivendo com seus parentes, com seus inimigos, seus obsessores, etc. A gente fica muito ali, daqui a pouco você volta de novo, encarna de novo, a gente fica muito nesse estágio. Mas, ó, tem muita coisa, muita informação no Espiritismo que fala dos estágios seguintes, dos estágios superiores, né? E que não é diferente do que está lá nos tratados tibetanos, do que está lá nos livros de budismo, do que está lá nos conhecimentos herméticos e assim por diante. Essas informações todas se entrelaçam, né? E também não está diferente daquilo que Jesus diz: olha, a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou daqui e vou preparar um lugar para vocês. Que lugar é esse? Então a gente precisa estar aberto a compreender isso. Gente, a gente não sabe nada sobre isso, nós somos ignorantes, nós somos falíveis. E quando a gente aceita essa condição, a nossa vida muda. Porque a gente deixa de ser tão exigente com os outros. E deixa de ser tão exigente também com a gente. A gente passa a aceitar a vida como ela é, né? Então tá, o outro erra. Você vai escolher, você quer continuar convivendo com esse erro recorrente do outro? Porque o outro, ele é cheio de problemas. O outro tem um monte de dificuldades. Será que a gente vai querer conviver com isso?
Vou falar um pouquinho para vocês também mais de literatura hoje. Estou inspirado por literatura, né? Mas é porque eu acho que tudo fala do espiritismo, sabe? A gente tem que ter esse olhar para o mundo, né? E tentar compreender dessa forma. E eu vou também aqui corrigir um erro, porque teve uma vez que eu citei aqui rapidamente o Sartre, e eu falei de uma frase dele que é assim: o inferno são os outros. E todo mundo conhece, ouviu falar dessa frase, pode nem saber quem é o Sartre, mas a frase você já ouviu, né? O inferno são os outros. E eu já tinha ouvido falar muito disso também, já li bastante coisa do Sartre, mas eu nunca tinha lido o texto original. E por conta do meu projeto de mestrado, eu acabei me deparando com a fonte desse texto, que é uma peça de teatro chamada Entre Quatro Paredes. E eu falei, olha, eu vou ler porque eu vi que tinha um pesquisador dizendo que essa frase ela tinha sido mal interpretada, e eu acho que isso encaixa aqui, né? Eu vou contar rapidamente para vocês esse contexto. 4 pessoas morreram, o livro parece espírita, juro para vocês, e o Sartre não era, ele era ateu. O livro parece espírita. 4 pessoas morreram e eles são levados para um quarto, um de cada vez. Primeiro chega um cara, essa na verdade não é um quarto, é uma sala. Tem uma lareira, tem uma estátua de bronze e tem 3 cadeiras assim confortáveis, né? E tem um criado que recebe todo mundo ali, sei lá, uma pessoa ali que recebe as pessoas. Chamam de criado, mas criado é uma palavra antiga, né? Mas, sei lá, tem um recepcionista ali. Então chega primeiro um cara e ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o que e tal. Aquilo é um inferno para eles, né? Então chega o primeiro, depois esse mordomo ali, esse recepcionista, explicam as coisas para ele. Eles não podem sair dali, não tem janela, tem uma porta que não abre, que ela dá para outros corredores, mas ela não abre, e tem uma campainha que só toca de vez em quando, não é sempre que ela toca. E tem essas cadeiras. E aí chegam depois mais 2 mulheres, uma de cada vez. E no início, eles começam a contar cada uma história linda e maravilhosa, para dizer, eu sou um coitadinho, estou aqui injustamente, né? Onde já se viu, não é possível, deve ter errado no meu prognóstico, eu tenho que sair daqui e tal. Mas à medida que a história vai avançando, eles se veem, de fato, como culpados. Cada um cometeu um crime muito grave e que, entre aspas, merece estar ali. E eles começam a dizer, mas cadê a fornalha? Cadê o diabo? Né? Cadê aquelas descrições todas que a gente vê do inferno? Cadê o fogo permanente? Estava muito calor ali, mas não era nada assim para a descrição do livro fosse insuportável, né? E eles começam a questionar isso e não tem nada, e a história vai girando, e aí chega um determinado momento que eles vão descobrindo as mentiras de cada um e vão criando brigas entre eles. Quando chega no final, então o personagem masculino se vira e diz assim, bom, para que a fogueira, para que as lanças, as estacas, para que a pessoa que vai nos machucar, né, que pudesse ficar nos incitando a dor, etc. Se nós estamos aqui e olhando para cada um de nós, a gente entende que o inferno são os outros. A frase, ela tem esse contexto. Então, quando você lê a frase solta, ela diz, o inferno são os outros. Mas, na verdade, o que ela quer dizer é, o inferno somos nós mesmos. Os outros, por acaso, estavam ali. Mas podia mudar os personagens, podiam ser outras pessoas. Eram pessoas aleatórias que estavam ali, eles não tinham nenhuma relação, né? E eu acho que, eu até recomendo que vocês leiam sobre essa visão, esse olhar do Espiritismo. É um livro rápido de ler, fácil, deve ter na internet aí, à disposição, né? E quem quiser comprar também não é caro. Mas, enfim, é uma proposição sobre o questionamento da vida e sobre o outro. Porque a gente ficar acusando as pessoas de serem eles os culpados, então são eles os obsessores, são os nossos pais, né? Você vai faz a análise, não, porque a culpa é da minha mãe que era possessiva, que era autoritária. Não, meu pai me abandonou, meu pai não sei o quê. Quer dizer, todo mundo a gente bota a culpa, né? E aí carrega isso a vida inteira, né? E vai, não, porque é a minha mulher, é o meu marido, é o meu irmão, é o meu chefe, né? Sempre o outro. E eu achei essa peça tão clara nesse sentido, de dizer, olha, não é o outro, é você. Sou eu. Eu é que sou esse inferno. Eu é que faço esse inferno, essa consciência. Então, só eu sou capaz de mudar isso. É só na minha reforma íntima que isso se modifica. É só assim que eu me torno puro de coração.
É só assim que eu quebro esse estigma, desse orgulho, dessa cegueira, dessa ignorância que me impede de ver as coisas como elas são. E é assim que eu me torno humilde, mas não é um humilde, coitadinho, pobrezinho, né? Humilhado. Não, é humilde no sentido daquele que se coloca no caminho, daquele que anda, que se coloca na direção. E que, enquanto caminha, olha para o lado, quem também precisa, também apoia. Mas sem se violar, sem se machucar, porque ninguém aqui precisa dar mais do que é capaz de dar, do que pode dar. Só também não pode guardar só para si mesmo, entende? O meio do caminho. Não é nem muito lá, nem muito aqui. Mas o que interessa é caminhar. O que interessa é aceitar que o nosso trabalho aqui, eu ia falar missão, mas não é missão. O nosso trabalho aqui, a nossa função aqui é viver. Viver com leveza, viver plenamente, saborear essa vida do que ela tem de bom, usufruir a abundância que a natureza nos oferece. O que há de bom para ser vivido, de preferência vivido com outras pessoas, compartilhado, e não sozinho, trancafiado numa cela, em meditação e oração. Né? Viver a vida da forma como ela nos oferece, mas aceitando que vão acontecer coisas imprevisíveis, que nós vamos ter acidentes, que nós eventualmente vamos ficar doentes, que nós vamos perder pessoas, que nós vamos perder coisas. E tudo bem. Por quê? Porque a vida é eterna, ela continua. Essa dimensão do que está aqui, ela vai se modificar. Quando a gente desencarnar, vai ser uma outra dimensão. Mas seremos nós mesmos em formas diferentes, com outros nomes, com outros corpos, com outros companheiros de viagem. Mas essa é uma viagem que a gente não pode perder de vista. E a gente precisa aceitar. Que a gente aprenda a viver assim, dessa forma, leve, solta e feliz que Jesus nos propõe. Na graça de Deus.